Graça e paz, meus irmãos. Alegria estar aqui com vocês. Trago saudação de todos esses lugares reportados aí pelo reverendo Márcio. É um prazer estar aqui junto com a minha esposa, meu filho mais novo, e que Deus nos abençoe e nos guarde. Por favor, abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Eu estou com a tradução Nova Almeida atualizada, então talvez seja um pouquinho diferente aí para os irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Assim nos diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. E um pedacinho do capítulo 14, sigam o amor. Sigam o amor. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações. Manifesta a tua bondade infinita para conosco. Manifesta o teu amor perfeito para conosco. E incomoda-nos por meio da tua palavra. Trabalha nos nossos corações. Desperta-nos para seguir este caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe e o teu Espírito nos ilumine para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Hoje é o Dia das Mães, então me veio na cabeça esse texto. Falei, Dia das Mães, amor, Dia das Mães, faz todo sentido falarmos sobre amor em pleno Dia das Mães. Por quê? Porque quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em amor. O amor de mãe é proverbial. O amor de mãe é uma ilustração de um dos amores mais puros, mais lindos, mais limpos que existe. E isso não é apenas um provérbio, isso não é apenas uma coisa da nossa cultura, mas a própria Bíblia reconhece o amor de mãe como um amor especial. Então, por exemplo, lá em Isaías 66, versículo 13, nós lemos: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Olha que coisa linda que Deus fala. Como alguém a quem a sua mãe consola. Deus está reconhecendo nesse texto que colo de mãe é coisa boa demais. E Deus está então comparando o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado ao amor de mãe, ao colo de mãe, ao cuidado de uma mãe. Deus faz isso novamente em Isaías 49:15, onde Deus diz assim:
Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta retórica. Perguntas retóricas têm respostas óbvias. E a resposta óbvia desse texto é claro que não. É evidente que uma mãe não se esquece do seu filho. É evidente que isso é um absurdo dos absurdos, que uma mãe esqueça do filho que ela mesma gerou. No entanto, nós sabemos que isso às vezes acontece. Esse absurdo dos absurdos por vezes acontece. E Deus então pega o maior amor interhumano, o amor de mãe. E Deus agora diz, mas o meu amor por vocês é ainda maior. Quando ele conclui o versículo, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. O amor de mãe é o maior amor que existe entre homens. Mas o meu amor, diz o Senhor, é ainda maior do que o amor de mãe. O que significa para nós que caso o Dia das Mães seja um dia triste para nós por algum motivo, nós temos em Deus um amor ainda maior do que o amor de mãe. Deus é o Pai perfeito, cujo amor é maior do que o amor de mãe. Mas vejam que esse texto não está falando de amor de mãe. Embora esse texto seja o texto bíblico, 1 Coríntios 13, o texto bíblico mais maravilhoso a respeito de amor, o texto bíblico que provavelmente mais populaciona os convites de casamento e as cerimônias de casamento, o texto bíblico mais lindo em contextos que nós celebramos o amor interhumano e o amor entre casais, o amor entre pais e filhos, o amor de filhos para com os seus pais. Na verdade, esse texto foi escrito para falar a respeito do amor que os membros de uma igreja têm uns pelos outros. Paulo escreveu esse texto não para falar do amor de um rapaz apaixonado pela sua donzela que ele tanto ama. Paulo não escreveu esse texto para falar do amor de uma esposa pelo seu esposo. Paulo não escreveu esse texto primariamente para falar a respeito do amor de mãe ou do amor de pai, mas Paulo escreveu esse texto desafiando uma igreja que estava faltando em amor. Qual é o tipo de amor que aqueles irmãos deveriam dedicar uns aos outros? É para isso que esse texto está aqui. Esse é o objetivo do texto. O texto mais belo que existe nas Escrituras a respeito do amor está desafiando vocês a amarem-se dessa forma. Está desafiando os membros dessa igreja a terem um relacionamento profundo e íntimo entre si, descrito dessa maneira gloriosa. Por que Paulo precisou escrever 1 Coríntios 13 para os coríntios? O que estava acontecendo na igreja dos coríntios que foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse o capítulo mais belo a respeito de amor para aqueles nossos irmãos? Bem, o problema é que os coríntios eram extremamente egoístas, orgulhosos, aparecidos, e eles tinham um grande problema de disputa interna. Na verdade, qualquer assunto, eles imediatamente faziam partidos e dividiam a igreja. Quando falava, qual o pastor que você mais gosta? Eles dividiam imediatamente, eu prefiro Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Pedro. E os supostamente mais espirituais, eu gosto de Cristo, eu não sigo pessoas. Deviam ser os piores. Quando você falava a respeito de questões de sexualidade, eles imediatamente se dividiam. Havia numa mesma igreja gente que achava que podia ir a casas de prostituição e gente que achava que nem dentro do casamento podia ter relações. Impressionante como eles se dividiam. E comida sacrificada a ídolos? Alguns não compravam comida no açougue, com medo de que ela tivesse sido sacrificada a algum deus. Outros iam em pleno templo idólatra e participavam do que estava acontecendo lá. Capítulos 8, 9 e 10. Dons espirituais. Alguns falavam em línguas, e eles se achavam tão superiores aos outros. Eles saíam falando coisas que ninguém entendia, e o culto virava uma grande bagunça, todo mundo falando umas coisas estranhas, e cada um falando mais alto que o outro para mostrar que eles eram mais espirituais do que os outros, para conseguir reputação, para conseguir aparecer de verdade,
para mostrar, olha como eu sou mais espiritual, eu falo em línguas, eu falo várias línguas, eu falo até a língua dos anjos, se necessário for, mas o fato é que eu sou bem mais crente do que você, porque afinal você só ora, você só tem o dom de oração. Então eles se dividiam por causa de tudo. E Paulo mostra para nós que o problema deles, o problema subjacente que faz com que eles se dividam em todas as coisas e por causa de todos os motivos, o problema é orgulho. Olha o capítulo 1, versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Ou versículo 3,18, 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se astuto para se tornar sábio. Vocês estão se achando muito sábios. Paulo quer esvaziá-los da sabedoria do mundo. Ou capítulo 4, versículo 6. Estou escrevendo, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós vocês aprendam a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vocês se ensoberbeça a favor de um contra o outro. 4,18. Alguns estão cheios de orgulho. 4,19. As palavras dos que andam ensoberbecidos. 5,2. Vocês ainda estão orgulhosos. 5,6. Não é boa a vossa jactância. 8,1. O conhecimento infla. É uma imagem para o orgulho, né? A pessoa fica inflada. Conhecimento incha, mas o amor edifica. 8,2. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ou seja, o tempo todo, Paulo está chamando os coríntios a esvaziarem de si mesmos, porque eles eram muito orgulhosos. E onde existe orgulho, onde existe altivez, o amor morre. O grande problema, o que gerava tanto atrito, tanta briga, tanta coisa ruim dentro da igreja dos coríntios, era orgulho. Cada um deles se achava melhor do que os outros. Cada um deles achava a sua família superior às famílias dos outros. Cada um deles se achava mais espiritual do que os outros. Cada um deles achava que o seu conjunto de dons era melhor do que o conjunto de dons dos outros. E assim Paulo, no meio desses 3 capítulos que ele está escrevendo sobre dons espirituais, capítulo 12, ele faz 2 listas de dons, e ele fala bastante a respeito dos dons espirituais, e aquela parte a respeito do pé, da mão, de como um não pode dizer, eu não preciso de você, porque todos nós precisamos de todos. Logo antes do capítulo 14, onde ele fala que o dom de profecias é superior ao dom de línguas, porque profecia edifica o outro, e língua só edifica a mim mesmo. No meio desses 2 capítulos sobre dons espirituais, ele encrava o capítulo 13, falando, eu vou mostrar para vocês um caminho ultra excelente, um caminho extremamente bom, um caminho muito melhor do que o caminho no qual vocês têm andado até aqui. Qual era o caminho que eles estavam andando até ali? O caminho do orgulho, o caminho do egoísmo, o caminho do desprezo do outro, o caminho das disputas internas. Esse era o caminho no qual eles estavam andando até aquele presente momento. E agora Paulo vai mostrar para eles um caminho melhor, um caminho muito mais excelente, um caminho muito mais maravilhoso. E é assim então que nós temos o nosso capítulo 13, dividido em 3 partes. Na primeira parte, Paulo vai explicar que sem amor, tudo que nós fazemos, as melhores coisas que nós pudermos fazer, sem amor é tudo inútil. Sem amor, você pode ter um currículo cristão invejável e maravilhoso. Você pode ser a pessoa que mais tem dons espirituais para mostrar. Você pode ser o melhor pregador do mundo. Se não foi feito com amor, não valeu nada. Esse é o argumento dos primeiros versículos, onde Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, imagina que sem nunca ter aprendido, eu saiba falar todos os idiomas humanos e o idioma celestial, a língua que os anjos. Imagina que se eu consigo falar a língua dos próprios anjos, se eu consigo acesso a esse tipo de fala especial que os anjos têm entre si. Se não tiver amor, isso vai ser só barulho. Vai ser como
um gongo. Lembra o que é um gongo? Em filmes de luta, a gente tem, às vezes, gongo, não é? Gongo é aquele pedaço de bronze ou de metal enorme que alguém vem e bate assim, pom, e aí ele fica ressoando. Você fala assim, qual é o significado da batida de um gongo? Nenhum. É barulho. É barulho. E falar em línguas, ainda que você saiba falar em línguas, se for sem amor, é só barulho. Ou é como um símbolo, o símbolo é prato, é tchim, e ele fica retinindo. Sem amor, ainda que você fale, vejam, mesmo se for motivado pelo Espírito. Porque os coríntios, de fato, tinham dons espirituais que vinham do Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 4, Paulo louva a Deus porque entre os coríntios não faltava nenhum dom espiritual. Mas Deus estava produzindo todo tipo de dons espirituais entre os coríntios. Era Deus que estava agindo no meio deles. Mas eles estavam usando esses dons sem amor. E Paulo fala, não está valendo nada. Não está valendo nada. Segunda coisa que não vale nada sem amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Eu nasci na igreja, eu sou filho de pastor, né? Então, como criança, eu sempre fiquei pensando nisso daqui, essa história de transportar monte com a fé. Eu já tentei. Nunca deu certo. Mas imagina que eu conseguisse. Imaginem que eu consiga profetizar, eu consiga ler a vida de cada um de vocês e descrever aqui da frente. Dar o CPF de cada um de vocês. Imagina que eu tenha toda a ciência, todo o conhecimento teológico e científico. Imagina que eu conheça todos os mistérios de Deus, as coisas mais misteriosas que Deus pensa, eu consigo saber. Vocês acham que eu ia encher a igreja se eu tivesse tudo isso? Eu ia encher estádio se eu tivesse isso. Venham hoje à noite, porque hoje eu vou mover o monte tal para tal lugar. Ia encher. E parece que seria uma boa propaganda para Deus, não parece? Se não tiver amor, ainda que encha a igreja, é inútil. Não vale nada. Deus despreza toda profecia, toda ciência, todo conhecimento de mistérios e toda fé. Se não tiver amor, não vale nada. Terceira coisa que não vale nada sem amor. E ainda, versículo 3, que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Imagina, pegar toda a minha conta bancária, fazer um voto de pobreza, vender imóvel, vender carro, vender tudo que eu tenho, pegar todo o dinheiro, raspar os cofrinhos e dar para os pobres. E depois, por algum motivo, eu ponho fogo no meu próprio corpo pelas pessoas. Se for sem amor, não valeu nada. Sem amor, nada vale. Eu não sei se tem alguém aqui presente que está aqui desde a fundação, que está aqui há 70 anos. Mas imaginem um membro fictício, ok? Imagine um membro fictício, membro fundador fictício. Que ele foi a pessoa que mais trabalhou. Ele foi a pessoa que comprou os bancos, ele foi a pessoa que mais investiu, ele foi a pessoa que mais tempo ficou na liderança, que, olha, é a pessoa mais famosa da história da igreja. Todo mundo, quando pensa em alguém, pensa nessa pessoa. Imaginem que esse membro fictício tenha feito tudo sem amor. O único defeito dele é que ele não se dá bem com as pessoas. O único defeito dele é que ele é chato, ele é inconveniente, ele é indigesto. Deixa eu usar uma palavrinha melhor. Ele é indigesto, é uma pessoa indigesta. É uma pessoa, assim, muito exigente, olha, difícil.
Difícil, mas é uma bênção. Não valeu nada. Não valeu nada. 70 anos de folha de serviço, que aparentemente abençoou a igreja. Não valeu nada diante de Deus. A conta dele diante de Deus é zerada, porque fez sem amor. Sem amor, nada vale. Se é assim, é importante a gente saber o que é o amor, então. O que é esse amor, então? O que é o amor? Por favor, me fala o que é o amor, porque talvez eu esteja fazendo coisas diante de Deus que não estão valendo nada. Talvez meu serviço a Deus não esteja valendo nada. Então, por favor, descreva o amor. É isso que Paulo faz a partir do versículo de número 4. Ele vai fazer a descrição bíblica mais linda e maravilhosa a respeito do que é o amor. E ele então começa: o amor é paciente. O amor tem essa virtude da paciência, da longanimidade. Na Bíblia, várias vezes que aparece a palavra paciência, aparece nariz grande. É estranho, não é? É estranho. Porque a ideia é que o nervosismo, ele te deixa fungando. Então, quando você tem um nariz maior, então você funga menos. E várias vezes é essa a expressão bíblica. Isso é usado, às vezes, até para Deus, no Antigo Testamento. O amor verdadeiro é paciente. Veja, por exemplo, Deus lá no Antigo Testamento, ele prometeu: Abraão, eu vou te dar essa terra aqui, essa terra vai ser tua. Só que ela vai ser tua só daqui a 400 anos. Por quê? Porque a minha ira ainda não encheu contra esse povo que está aqui. E demorou mais de 400 anos para a ira de Deus encher e ele matar aquele povo. Um povo que vivia em profundo pecado. Olha o tamanho da paciência de Deus. O amor verdadeiro é paciente. O amor verdadeiro é bondoso. Ele é cheio de bondade. Ele quer fazer o bem. Ele tem prazer, alegria em fazer o bem. O amor verdadeiro não arde em ciúmes. Irmãos, quem tem muitos ciúmes, quem fica escarafunchando na vida do outro para saber como é que está, ou pensando aqui na igreja, se você sente aqueles ciúmes, a pessoa vem aqui cantar, você sente aqueles ciúmes, a pessoa foi eleita para um ofício, você sente aqueles ciúmes, a irmã foi eleita para presidente da SAF, você sente aqueles ciúmes, você não está amando. Não está amando, isso não é amor. O amor verdadeiro não arde em ciúmes. Não se envaidece e não é orgulhoso. Duas coisas que são muito parecidas. Me parece que a diferença entre elas é entre o orgulho expansivo, o orgulho que mostra a vaidade, não é? Eu mostro que eu sou superior. Ou o que está sendo traduzido como orgulho é essa coisa mais internalizada. Eu faço uma cara de humilde. Mas eu, no fundo, estou querendo que todo mundo veja que eu sou bom pra caramba. Essas duas coisas são antagônicas ao amor. Tanto essa vaidade, esse mostrar a si mesmo como superior, tanto essa atitude de ficar mostrando, de ficar querendo que os outros reconheçam você como superior, quanto essa atitude mais supostamente espiritual, mais quietinho, mas que lá dentro do coração está cheio de vaidade. Essas duas coisas são antagônicas ao amor. O amor verdadeiro, continua Paulo, ele não se conduz de forma inconveniente. Inconveniente é quando a gente, com a nossa atitude, a gente coloca uma outra pessoa numa situação ruim. Isso muitas vezes acontece por inveja. Você faz um comentário ferino, você faz um comentário que vai diminuir a pessoa, em tom de brincadeira, né? Porque a gente não é bobo, a gente sabe fazer, a gente sabe pecar. Então, em tom de brincadeira, a gente coloca o outro, coloca o irmão, coloca a irmã numa situação indigesta, numa situação ruim, numa situação de exposição, numa situação de vergonha. O amor verdadeiro não faz isso. O amor verdadeiro não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses, como os coríntios estavam pecando nisso.
Os coríntios, eles lutavam por si mesmos. Cada um era do próprio partido. Eu sou do meu próprio partido. O meu negócio é construir a minha reputação, é eu ficar famoso, é eu mostrar que eu sou espiritual. Os coríntios eram muito assim. Paulo fala, isso é antagônico ao amor. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, não se ressente do mal. Essas duas coisas também andam juntas. Porque enquanto a irritação é essa coisa expansiva para fora, a irritação é, você explode diante de todo mundo percebe, não é? Porque você explodiu, você falou mais alto, você falou palavras que não devia, você ficou alterado no seu corpo, todo mundo viu a sua ira. O amor verdadeiro não faz isso. Não faz. Por outro lado, o amor verdadeiro também não enraiza a ira. Essa outra coisa aqui é ira enraizada. O ressentir do mal é quando, em vez de você explodir para fora, você guarda aqui dentro, então a sua ira vira amargura. A sua ira vira aquele sentimento. Sempre que a pessoa vem na tua mente, te vem sentimento ruim, te vem pensamentos ruins, você não gosta mais. A pessoa, ouviu o nome da pessoa, você já vira os olhos, você não gosta. Isso é ira aqui dentro. E o amor não faz isso. O amor não se ressente do mal. Perceba que houve um mal aqui, um mal verdadeiro. Você sofreu algo contra você. Você sofreu um mal, mas você não vai ficar ressentido, você não vai enraizar aquilo no teu coração, você não vai levar aquilo o resto da vida. Tem igreja que tem briga de 30 anos, irmãos. 30 anos que as duas famílias não se falam. 30 anos que os dois irmãozinhos não sentam juntos. 30 anos tomando a ceia do Senhor e as pessoas estão com problema de relacionamento entre si. O amor verdadeiro não é assim. Lembra que Paulo está falando da igreja. Claro que tem uma aplicação linda e maravilhosa para o casamento, isso daqui. Claro que tem uma aplicação linda e maravilhosa para o relacionamento de pais e filhos, isso daqui. Mas Paulo está falando da igreja. De qual é o nível de relacionamento que tem que existir entre nós, que somos do Senhor e congregamos na mesma igreja. Ele continua no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça. É bem interessante que isso veio logo depois do não se ressente do mal. Porque normalmente quando você está ressentido com alguém, quando a pessoa se dá mal, dá um gostinho, não dá? No fundo, a gente, tá vendo? Deus fez justiça. A gente dá uma religiosidade na coisa, não é? Mas, no fundo, às vezes a gente está se alegrando com o fato de que a pessoa se deu mal, esteja ela justa ou não na situação. O amor verdadeiro, ele não vai ficar feliz com a injustiça que o outro sofreu ou com a injustiça que o outro cometeu para sofrer as consequências. O amor verdadeiro, ele se alegra com a verdade. Ele tem prazer na verdade. Paulo continua. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem sido assim o amor na Igreja Presbiteriana Aliança. Você tem sofrido sem guardar marcas, rancor. Você tem sofrido o que os teus irmãos têm feito? Porque, veja, nós vamos pisar nos pés uns dos outros. É impossível nós convivermos e não nos ferirmos, porque nós somos pecadores convivendo juntos. Por isso que a Bíblia fala, suportem uns aos outros em amor. Não tem nada daquela história de ser suporte para o irmão. Isso é muito bonito, mas não tem nada a ver com o grego da passagem. O texto lá é suportar mesmo, porque a gente é difícil. A gente é duro. Tem hora que a gente é perto do insuportável. Todos nós. Então a Bíblia nos relembra, suporte os seus irmãos em amor. O amor verdadeiro tudo sofre. Tudo crê. Aquele ali não muda nunca. Não está amando? Claro que muda.
Se o Espírito Santo mudou você, você acha que não vai mudar o outro? Você acha que ele não tem poder de fazer o mesmo pelo outro? Quem faz a obra é o Senhor. Deus pode mudar, sim. Deus pode transformar, sim, situações, pessoas. O amor verdadeiro crê que é possível. O amor verdadeiro espera. É exatamente porque ele crê que ele espera. Não, tem jeito, vai dar jeito, vai mudar. E o amor verdadeiro espera, ele crê e aguarda até que aconteça. Mas enquanto não acontece, ele suporta. É interessante que a primeira palavra e a última palavra são muito parecidas, são conceitos difíceis de separar. Tudo sofre, tudo suporta, muito difícil de separar. É basicamente sinônimo. Tudo sofre, tudo suporta. Do grego é a mesma coisa, basicamente sinônimo. É você conseguir permanecer bem debaixo de uma situação que é difícil, debaixo de uma situação que causa sofrimento, mas você está aguentando firme. O amor verdadeiro faz isso. Quando chega nesse ponto, Paulo dá a última característica do amor, mas ele já faz a transição para a última parte do texto, onde ele fala sobre o amor e o futuro. O amor e o futuro. A última característica é o amor jamais acaba. O amor verdadeiro não acaba. Se alguém fala, o amor acabou, então nunca foi amor. O amor verdadeiro não acaba. Então agora Paulo, que estava falando no capítulo anterior e vai falar no capítulo posterior a respeito de dons espirituais, ele vai mostrar como, comparado a qualquer outra coisa, o amor é superior. Por quê? Porque o resto vai parar, mas o amor vai continuar. O argumento de Paulo vai assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Veja, vai ter um dia que a gente não vai mais precisar de profecia. Vai ter um dia que não precisa de mais nada de novidade. Por quê? Porque a gente vai estar vendo com os olhos. Tudo que a gente contemplou, tudo que a gente esperou, a gente vai ver com os próprios olhos. Havendo línguas, cessarão. Veja, já cessou, inclusive, nós nem temos mais essa manifestação do Espírito nas igrejas. Havendo ciência, passará. Um dia toda a ciência vai passar. Aí Paulo explica, do que ele está falando. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas um dia vai vir o que é completo. Quando vier o que é perfeito, esse o que é perfeito a gente não sabe exatamente o que é. A gente não sabe. Se é Jesus Cristo, certamente ele é o perfeito e ele virá. Mas a gente não sabe se Paulo está falando dele. Ou se é esse momento especial que Jesus vai trazer. Dificilmente é o cânon das Escrituras, dificilmente é a Bíblia, como algumas interpretações têm proposto. Ok? Então esse o que é perfeito é algo que Jesus vai trazer no final dos tempos, e quando esse momento vier, então o que é incompleto vai ser aniquilado. Nosso conhecimento, nossa profecia, nossos dons, essas coisas vão passar, porque, bem, Paulo vai explicar por quê. A explicação de Paulo é o seguinte: quando eu era um bebê, e a palavra mais para bebê mesmo, palavra grega, então imagina uma criancinha bem pequenininha que fala tudo errado. Quando eu era um menino, um bebê, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora nós vemos como num espelho de forma obscura. Aí você fala, aqui ficou estranho, não é? Espelho de forma obscura? Quando você olha no espelho, é obscuro? Não, espelho é bem claro, espelho é bem evidente, não é? Mas não o espelho da época de Paulo. O espelho da época de Paulo era um pedaço de bronze polido. Então imagina, ali era obscuro. Então, Paulo diz que o atual momento nosso momento de vida cristã é obscuro. A gente não tem acesso a toda a teologia, a todo conhecimento, a toda a verdade, a gente não tem. Mas vai haver um dia que a gente vai ter acesso a toda a verdade, a todo conhecimento, a toda a perfeição. Agora nós vemos como um espelho de forma obscura, mas depois veremos face a face. Esse é o tipo de texto que até presbiteriano deveria falar aleluia. A gente vai ver face a face, gente. Ele diz aqui, agora o meu conhecimento é incompleto, presta atenção nisso.
depois eu conhecerei como eu sou conhecido. Um dia nós conheceremos o Senhor como nós somos conhecidos. E a gente vai curtir isso a eternidade inteira. Esse relacionamento com Deus, não mais como que num espelho coríntio, num espelho de bronze, onde a gente vê as coisas de maneira obscura. Aqui os melhores de nós sabem tão pouco. Aqui quem mais tem conhecimento, quem mais teve oportunidade de entender as coisas de Deus, ou naquela época, quem mais teve revelação, quem mais falou em língua, ainda estava engatinhando. Mas um dia nós conheceremos de verdade. Um dia nós conheceremos como nós somos conhecidos. Um dia nós veremos a realidade de Deus. E aí então, qual é o ponto de Paulo? O ponto é o seguinte: conhecimento, teologia, profecia, todas essas coisas são ótimas, mas elas são ainda a meninice da vida cristã. O que é a maturidade da vida cristã? Amor. Todo conhecimento é uma bênção, é uma bênção. Ele edifica os nossos irmãos. Paulo vai falar isso no capítulo 14. A profecia é superior de línguas por causa disso, que a profecia edifica os meus irmãos. A língua é só para mim. Então é uma bênção, mas ainda é meninice na vida cristã. O caminho sobre modo excelente é o amor. Por isso que ele termina assim no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Por enquanto, a gente precisa de fé, a gente precisa de esperança e a gente precisa de amor. Mas daqui a pouco, quando vier o perfeito, a fé não vai mais ser necessária, porque a gente vai estar vendo Jesus. A gente vai estar com Jesus. A esperança não vai mais ser necessária, porque a gente vai estar no reino. Não precisa mais esperar nada. Todas as promessas vão ser usufruídas por você. Você vai estar provando todas essas coisas de verdade, ali. Mas o amor ainda vai ser necessário. O amor é o que a gente vai continuar praticando por toda a eternidade. Então comecem agora. Por isso que a primeira frasezinha do capítulo 14 é fundamental para a gente entender o capítulo 13. Porque senão o capítulo 13 ficaria sem ordem, sem imperativo. Então Paulo conclui tudo isso com a seguinte expressão: sigam o amor. Persigam o amor. Busquem o amor. Pratiquem o amor. Ao invés de ficar tentando buscar, como no caso dos coríntios, todo tipo de dom espiritual, todo tipo de experiência, todo tipo de coisa diferente, busquem o amor. Porque esse é o caminho sobre modo excelente. A coisa mais importante de todas é o amor. Então para de ficar focando como principal coisa em outras coisas e foque no principal, no amor. Se a gente aprendesse isso, meus irmãos, a gente ia transformar o mundo. Porque Jesus falou que nós seríamos conhecidos e transformaríamos o mundo quando nós começássemos a nos amar de verdade. Quando eles verdadeiramente se amarem, é aí que eles vão transformar o mundo. Nós somos amados com esse amor perfeito. E o Senhor nos chama a, em círculos que vão se expandindo, dedicarmos esse tipo de amor. Dentro da nossa família, termos esse tipo de dedicação, marido, esposa, pais, filhos, filhos, pais. Mas o foco de Paulo não é esse. O foco de Paulo é a igreja. Como é que tem sido a prática do amor aqui? Vocês têm seguido, perseguido, buscado esse nível de relacionamento, onde nós verdadeiramente nos amamos, e quem chega de fora fica impactado com o nível de amor que tem aqui dentro. É isso que transforma o mundo. É isso que faz a igreja crescer. Vamos orar? Ó Deus, nós temos que confessar que muitas vezes nós
vivemos de maneira egoísta, pensando no nosso próprio reino, no nosso próprio nome, na nossa própria vontade. É como se invertêssemos a oração do Pai Nosso. E na prática nós vivemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu nome, venha o meu reino, seja feita a minha vontade na terra e nos céus. Na prática, Deus, tantas vezes é isso que nós vivemos, e nós nos iramos contra aqueles que se levantam contra a nossa agenda, contra a nossa proposta, contra o nosso nome, contra a nossa sabedoria, contra nosso destaque. E até como igreja, ó Pai, nós muitas vezes temos que confessar ao Senhor que os relacionamentos são manchados por esse tipo de orgulho, por esse tipo de egoísmo, por esse tipo de disputa, por esse tipo de falta de amor, por esse tipo de amor próprio, pecaminoso. Mas, Senhor, nós queremos crescer, queremos deixar de ser meninos, pensar como meninos, agir como meninos, viver como meninos. E queremos atingir uma maturidade cristã que seja agradável ao Senhor. Assim, ó Deus, ajuda-nos a amar de verdade os nossos irmãos. Ajuda-nos a amar aqueles irmãos que nós consideramos que não estão no nosso mesmo nível socioeconômico, ou irmãos que nós consideramos inconvenientes, irmãos que comem demais, irmãos que têm uma conversa desagradável a nossos olhos, irmãos que não têm dons como nós temos. Pai, que não haja desprezo na Tua igreja, Senhor. Que não haja desprezo, que não haja esse senso de superioridade, esse orgulho que despreza os irmãos em Cristo. Ó Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados e ajuda-nos a crescermos em amor. Ajuda-nos a estarmos dispostos a servir uns aos outros em amor, a cuidar uns dos outros em amor, a abençoar uns aos outros, a considerar o outro como superior a nós mesmos. Pai, que o Teu Espírito visite o Teu povo, de tal maneira que a gente coloque como prioridade primeira o aprendermos a amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que seja assim para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.